A Rose, doutora, ela quer saber o seguinte: o que podemos fazer para exercitar ou melhorar a nossa memória? Certo. Bom, a memória é uma função super complexa, né? A gente imagina a memória como uma coisa meio estanque, mas a memória, na verdade, ela necessita de uma série de estruturas para que ela funcione adequadamente. A memória, ou seja, é a maneira como você manipula a informação a que você tem acesso. Então você precisa ter acesso a uma informação, e geralmente esse acesso se dá pelos órgãos dos sentidos, ou seja, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo gosto. Essa informação ela é armazenada no nosso cérebro, em áreas específicas do cérebro, e posteriormente ela é resgatada no momento que você necessita dela. Portanto, você precisa ter, de certa maneira, preservados todos esses órgãos, os órgãos do sentido, e a tua capacidade de lidar com essa informação, para que posteriormente você possa resgatar essa informação adequadamente. Então a memória ela exige tudo isso, assim, ou seja, desde a qualidade da aquisição da informação, a qualidade como ela é armazenada e posteriormente a tua capacidade de resgatar. O que se sabe que se pode fazer, na verdade, além, por exemplo, no envelhecimento, do cuidado com uma série de problemas de saúde, particularmente diabetes, hipertensão, colesterol alto, evitar o tabagismo e o uso abusivo de álcool, que são fatores que interferem. É extremamente importante também que você mantenha as tuas capacidades intelectuais bastante ativas, né? Uma alimentação saudável, na medida em que te mantém dentro de uma situação mais saudável geral, ou seja, você não se tornar obeso, você não se tornar diabético, você não ter níveis de colesterol alto, no que isso possa depender da alimentação, essa alimentação vai ser mais saudável para o teu cérebro como um todo. E nisso, inclusive, aí a situação de você ter um desempenho melhor de memória. Doutora Carcassinha, ela diz assim: eu tenho 42 anos e não consigo assimilar os textos como fazia antes. O que eu tenho que fazer? A maior parte das vezes, em pessoas jovens, eu diria que 44 anos é bastante jovem, as maiores dificuldades em termos de apreensão da informação estão relacionadas a dificuldades do ponto de vista psíquico. O que eu quero dizer com dificuldade do ponto de vista psíquico? Particularmente ansiedade, depressão e estresse são fatores que interferem na tua capacidade de adquirir, e armazenar a informação. Então eu acredito que essa é a questão essencial nessa faixa etária. Alguns medicamentos e algumas doenças eventualmente podem interferir também. Particularmente nessa idade, eu acho que tireoide é uma questão, particularmente as disfunções tireoidianas são relativamente frequentes em mulheres, e as disfunções tireoidianas e o uso de alguns tipos de medicamentos, particularmente tranquilizantes, podem ser fatores que interfiram na memória. Mas o essencial aí é efetivamente estresse. O que eu quero dizer com estresse? Realmente é vida muito agitada, um número muito grande de informações que a pessoa tem que lidar no cotidiano, e eventualmente quadros de depressão ou de ansiedade que podem interferir. Tem que ver se isso não está acontecendo. Marlene, ela diz assim: doutor, o senhor, como geriatra, acha que o Estatuto do Idoso é respeitado no Brasil? Onde podemos conhecer os nossos direitos? Ela tem 65 anos. Legal, pessoa de 65 anos vinculada, ligada à internet, já é uma coisa boa, e particularmente procurando uma informação interessante. Isso é uma coisa boa para a memória dela, em primeiro lugar, porque ela está trabalhando com tecnologia. Mas eu acho assim, o Estatuto do Idoso, eu acho que foi um grande avanço que a gente teve no Brasil, porque efetivamente colocou a questão dos direitos dos idosos de uma maneira mais clara. Esse estatuto você, eu acho, encontra
junto por exemplo, às delegacias dos idosos, você tem esse estatuto do idoso, mas mesmo pela internet, eu acredito que pelo Ministério da Justiça você tenha acesso ao estatuto do idoso como um todo. O Brasil é um país extremamente diversificado, e se você me perguntar se o Estatuto do Idoso está implantado no Brasil e se a gente está no dia a dia convivendo com essas questões, eu acho que isso flutua demais. Eu acho que você vai ter lugares onde você vai ter um respeito maior ao Estatuto e às situações que ele prevê, e outros lugares que você vai ter muito menos respeito. Mas, por exemplo, eu uso o transporte coletivo com uma certa frequência. Em São Paulo eu tenho observado que aqui em São Paulo o transporte coletivo, a prioridade que se procura dar aos idosos, por exemplo, nos assentos, isso tem sido respeitado. Como tem sido respeitado também as filas nos bancos, como tem sido respeitado o atendimento prioritário em várias situações. A formação das delegacias dos idosos, onde se trabalha a questão da assistência que a família tem que dar ao idoso, da questão dos maus tratos que às vezes os idosos são submetidos, tudo isso tem funcionado aparentemente de uma maneira adequada. Então, assim, eu acho que é um processo que a gente está vivendo, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, e efetivamente é uma coisa que no cotidiano a gente pode ir ganhando pequenos espaços. Mas a questão assim da discussão dos aspectos do envelhecimento e o quanto isso, a sociedade hoje tem que se voltar para essa questão de uma maneira cuidadosa, é extremamente importante, porque assim, a sociedade está envelhecendo, o número de idosos cada vez vai ser maior, as necessidades dos idosos são específicas e elas vão efetivamente precisar ser progressivamente respeitadas.